Salve, galera! E aí, tudo bem? Não mude de canal, não mude de vídeo, tá? Porque esse aqui não é o mesmo conteúdo da análise após a partida, daquilo que a gente considerou de interessante. Não é, tá? São outros assuntos que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, tá legal? Sobre John Textor, sobre janela, a respeito de manager, né, que o Botafogo pode estar buscando. Tem a situação dos jogadores emprestados. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a primeira coisa que eu peço para você também é para você dar aquela moral pra gente no canal do Brownie, né? Saíram os vlogs, né? Tanto o meu vlog da ida ao Santiago Bernabéu para assistir Real Madrid Manchester City e também ao Metropolitano para assistir Atlético de Madrid e Borussia. Inclusive o Civitas Metropolitano é o melhor estádio que eu já fui em toda a minha vida em termos de logística. Tudo funciona. Brad, mas por quê? Para você conferir e entender o porquê, você tem que ir lá e clicar no link da descrição para você maratonar vendo esses vlogs e também as minhas análises de futebol geral. Eu falo de seleção brasileira, eu falo de futebol nacional, fiz uma análise da rodada de forma geral e a gente vai trocando essa ideia aqui agora sobre o Botafogo, tá legal? Primeira situação, julgamento de John Textor adiado, beleza? O STJD, lá no momento do julgamento, que acontecia na quinta-feira antes do jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense, ele foi adiado porque John Textor apresentou novas provas para a polícia, novas provas para a justiça das acusações que ele faz à corrupção, a esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, falando de arbitragem, falando de competições, enfim. E aí, portanto, né, ele seria julgado e punido. Agora não vai mais ser porque ele apresentou novas provas, beleza? Eu acho que em algum momento, pelo fato do Textor ter envolvido o Palmeiras, ter envolvido o São Paulo, ter falado de jogo do Fortaleza e tal, como ele citou, ele se meteu com instituições, eu acho que ele vai ser punido. Mesmo que por 30 dias eu acho que ele vai ser punido. Ele mesmo disse numa entrevista, eu acho que eu vou ser punido, né? Mas por enquanto não está sendo punido. Então ele foi ao jogo, né? Inclusive comeu um churrasquinho lá, né? Vocês viram. E a gente vai acompanhando, né, o resultado dessa loucura, beleza? Informação importante que pra mim é uma boa notícia, tá? Se eu fiz um vídeo dizendo que eu tava muito irritado com a falta de notícias ou até a falta de iniciativa aparente do Botafogo de contratar, né, a falta de pressa do Botafogo para contratar um substituto para o André Mazzucco, seja ele um gerente, seja ele um diretor executivo, isso estava me incomodando, porque o Botafogo ele tem o John Textor que ele não está aqui, o John Textor ele está sempre, né, migrando entre os países que ele tem negócios, né? Ele está na Inglaterra, uma hora ele está na França, outra hora ele está nos Estados Unidos, na Bélgica, então ele não vai ser aquele cara que ele vai estar aqui o tempo todo, e também não é um cara da bola, né? O Tairo Arruda, que é o diretor-geral da SAF, ele é um cara que não é do futebol, né? O André Mazzucco foi embora, né? E o Botafogo, nesse momento, ele tem o Alessandro Brito como seu grande comandante, digamos assim, na área futebolística. Hoje, o Alessandro Brito é o cara do mais alto cargo no futebol do Botafogo, né? Tirando, você tem a comissão técnica, né? E o Alessandro Brito, né, ele... né, acaba sendo ele tá preenchendo essa lacuna e honestamente a gente tem um problema, porque o Alessandro Brito ele não é dessa área, o Brito é do scout, o Brito é analista de mercado, o Brito monta equipe, né, o Brito vai ao mercado, ele não é um diretor executivo, ele não é um cara que vai dialogar com o vestiário, ele não vai resolver as coisas que o Mazzucco resolvia. E quanto mais tempo a gente está tendo sem esse profissional, a gente já está caminhando para mais de um mês sem esse profissional, mais lacunas a gente tem, mais problemas a gente vai ter que não vão ser sanados, né? E detalhes importam muito, sabe? Esses detalhes fazem uma equipe ser mais competitiva. E o Botafogo parece, né, agora de acordo com uma notícia que saiu, o Botafogo está buscando um manager, né, que seria esse diretor. E aí é algo que sinceramente faz a situação até cair para cima. Porque muito melhor que apenas um diretor executivo, que ele não vai ter a caneta, é aquele cara que ele vai ter mais autonomia para comandar mais coisas enquanto o John Textor não estiver por aqui. Óbvio, tudo com o aval do John Textor, né? É como se fosse um CEO da bola.
E isso, sinceramente, eu acho que é fundamental, é imprescindível, sabe? Outras situações, né? O Botafogo ele deve continuar a sua limpa, né? Digamos assim, o seu filtro no elenco, entendendo que existem jogadores que precisam de rodagem, precisam ser negociados, tudo mais. Além do Raí e do Janderson, né? Inclusive sobre o Janderson. O Botafogo ele está negociando o Janderson num contrato, de acordo com o Vene Casagrande, que ele pode chegar a mais de 5 milhões de reais. O Botafogo está lucrando aí mais de 200% com a brincadeira do Janderson, né? O Botafogo comprou ali por migalha, né, do Bahia de Feira. E essa é a ideia, cara, dessa captação desse mercado alternativo, né? O Botafogo ele contrata jogadores úteis, jogadores que eles podem ser importantes para determinadas situações, jogadores que eles podem até ser de um terceiro time, que se destacam em campeonatos alternativos. No caso, o Janderson foi um dos artilheiros do Campeonato Baiano no ano retrasado. E você, dependendo, negocia por um ótimo valor para outro clube. O Botafogo está vendendo um atleta que... eu repito, eu vou totalmente contra a maré da torcida do Botafogo. Não acho o Janderson ruim, acho que é um jogador ainda incompleto, tá? E que precisava, sim, ser negociado. Pô, você tá pegando esse cara que ele chegou incompleto, ele entregou alguns golzinhos, e o Botafogo tá fazendo 5 milhões de reais com o cara negociando o atleta pro Vitória, certo? Inclusive o Botafogo vai enfrentar o Janderson na Copa do Brasil, né? Fiquemos atentos. Enfim, importante, né, essa situação. E o Janderson, portanto, né, vida que segue e boa sorte para ele. E outro jogador que também está se despedindo é o Júnior Urso, tá? Júnior Urso tá indo pro Vila Nova, sendo emprestado, depois do Campeonato Carioca dele pelo Botafogo, foi até bom, tá? Mas é importante, cara, você pegar esses jogadores que eles, ainda não tem aquela plenitude para contribuir, pro nível que o Botafogo tá disputando, física, mentalmente, tecnicamente e tal, igual o Raí. Eu acho o Raí bom jogador, mas acho que nesse momento é importante um empréstimo pro CRB. Júnior Urso também, acho um jogador ok, né? Acho que agrega dependendo da situação, mas importante também esse empréstimo pro Vila Nova. E eu pretendo fazer um vídeo depois desse, falando a respeito de janelas de transferências, né? O Brito, ele jogou aquele balde de água fria na torcida, dizendo que não ia buscar mais ninguém, que não havia tempo, a janela tá fechando agora, né? E com isso, a gente não vai ter nenhum tipo de contratação, nem mesmo de zagueiro, né? Alguém que esteja livre no mercado e tudo mais, como por exemplo o Vasco correu para contratar o Hugo, fulano correu para contratar alguém livre no mercado, não é o caso do Botafogo, mas isso é assunto para outro vídeo. Valeu, um abraço e fui.